Sejam bem-vindos ao Cultura em Tópicos de hoje, episódio 1. O Cultura está voltando às redes sociais do Jornal do Comércio. Foi feito um programa em 2000, num quadro do JCS 15. E depois de 3 anos, após 3 anos, estamos fazendo com uma nova roupagem, trazendo o Cultura em Tópicos para falar de cultura, de viagens, de festas juninas, de livros, de música, de dança, enfim, de inteligência. E lembrando que nós trabalhamos no patrocínio, no apoio cultural de Motonorte, Motores e Máquinas, que trabalha com as melhores marcas do mercado, Steel, MWM, Honda, Yamaha e Mercury. A Motonorte surgiu em 1985 pelo seu idealizador Wilson Mello, que fundou. Este ano a Motonorte completará 39 anos de existência. Existem 3 endereços, um na Cachoeirinha, ali na rua Itacoatiara, outro na Miranda Leão, no centro, e um em Belém. Apoio de Motonorte. Da periferia para o mundo. Como o intercâmbio internacional mudou a minha vida. Essas foram as palavras do professor Jonas Gomes, que está aqui comigo, que vai conversar a respeito de intercâmbio internacional e como, através de um fato, foi mudada a existência dele e ele fez de tudo para conseguir alcançar esses objetivos. O professor Jonas já visitou 11 países e está aqui para contar a história. Esse é o nosso convidado, Jonas Gomes. Seja bem-vindo, Jonas, ao Cultura em Tópicos. É um prazer, eu estar aqui no programa e espero poder contribuir mais uma vez aí no Jornal do Comércio com essa iniciativa louvável de poder compartilhar com os ouvintes e os telespectadores essa experiência da gente de intercâmbio internacional. Eu gostaria de saber de ti esse fato que aos 12 anos aconteceu, que tu estavas vendendo picolé numa tarde ensolarada e houve um episódio que desencadeou todo esse percurso do herói. Como é que isso aconteceu? Essa história começou quando eu tinha 12 anos de idade, eu já tenho 52, então foi há 40 anos atrás. Eu sou morador do bairro de Petrópolis, meu pai nordestino, fotógrafo, o senhor Francisco Gomes da Silva, muito conhecido lá em Petrópolis como seu França, fotógrafo, e a minha mãe, Dona Luísa, né, que era costureira. E nós viemos de família bastante humilde e em um determinado momento, aos 12 anos de idade, eu sou o filho mais velho, tem minha irmã e meu irmão, a economia de nossa casa não era o suficiente. E era muito comum naquela época adolescentes venderem picolé. E aí meu pai perguntou se eu não queria vender também picolé na rua para ajudar na economia de casa, trazer uma economia. E aí eu achei legal, porque meus colegas vendiam picolé, cada um tinha seu dinheirinho, assim, tinha dinheiro para gastar na escola, comprar o que quisesse, até bicicleta, que era o sonho da gente na época. E eu topei, né? E o meu pai me deu uma quantia de dinheiro, que agora não lembro quanto foi, mas para mim era muito dinheiro aquilo, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha mão, para um adolescente. E ele disse, vai e compra 100 picolés. E eu fui ali perto da caixa d'água, bairro de Petrópolis, tem uma caixa d'água, e ali perto tinha uma picolézeria, bem no topo da ladeira lá. E eu fui com uma caixa que o papai comprou de picolé grande. Eu não tinha noção do peso de trazer 100 picolés. E eu cheguei lá na bancada e pedi, eu quero 100 picolés. E tinha até 2 mocinhas lá, né? Nesse local. E eu fiquei assim, pobre quando pegamos dinheiro, fica todo boçal, né? Então eu cheguei lá e perguntei, eu gostaria de 100 picolés. E o senhor que estava lá olhou para mim, o senhor era muito franzino, magrinho. Aí disse, você tem certeza que você quer 100 picolés? Eu digo, sim, dinheiro não é problema, você pode contar, tá aqui o dinheiro. E ele, quando fez essa pergunta para mim, não era por questão do dinheiro, era a questão do peso, e eu não sabia daqui. Então ele encheu a caixa, literalmente, de picolé, e eu paguei o senhor. E na hora que eu fui tirar a caixa do picolé com a alça, que eu puxei, eu voltei, a caixa nem se mexeu. E aí eu fiquei com vergonha, como é que eu vou carregar essa caixa de picolé na frente dessas 2 mocinhas aqui, vou me tremer todinho, né? E aí eu fiz aquela força, não sei como, e eu consegui puxar aquela caixa de picolé. Disse, agora como é que eu vou vender picolé se eu não sei vender picolé, mas vou me virar. E a sorte minha é que Petrópolis é cheio de ladeira, então eu tava descendo a ladeira, então descer a ladeira todo santo ajuda, né? Então foi legal porque eu ia perguntando, você quer picolé? As pessoas diziam não. Você quer picolé? Eu dizia não, e eu ficava assim meio acuado.
E a mamãe tinha dito, as primeiras vendas você não vai conseguir, tem que ter paciência. E eu passei o dia todo perguntando se as pessoas queriam picolé, as pessoas diziam não. E no final da tarde, dos 100 picolés, acho que se eu conseguir vender 5 picolés foi muito, devo ter chupado uns 15 para não deixar estragar e o resto tudo boiou. Então, entre os nossos coleguinhas, o pior apelido de um picolézeiro naquela geração era ser boiado, o boiado, né? Que você foi um fracassado na venda de picolé. Então, a primeira preocupação é chegar ao final do dia e não trazer o retorno, que é o lucro para casa. Então, eu pensei logo na peia que eu ia pegar do meu pai. Então eu cheguei em casa morrendo de medo e eu fui contar pra mamãe que eu era uma pessoa fracassada, que era um boiado, que eu não tinha condição de vender picolé, tava chorando com medo de pegar a peia do papai. Papai não era violento, mas na minha cabeça eu achava que ia apanhar. E aí a mamãe falou, não se preocupe, é a primeira vez, é sempre assim, você não nasceu sabendo vender, então eu vou conversar com seu pai, não se preocupe, você vai apanhar, mas amanhã, quando você for vender, você não vai comprar 100 picolés. Amanhã você vai comprar 30 picolés. E você segue um senhor chamado Seu Chagas, que tinha um senhor lá na comunidade que vendia muito. Ele era um campeão de vendas, né? Era o expert em Era o expert, era um senhor muito, sabe, bacana. E eu fui na hora que ele foi comprar o picolé e eu segui, eu virei a sombra do Seu Chagas, o dia todinho pra onde ele foi. Eu não sei se ele percebeu se eu tava seguindo ele, mas aqui a colar ele olhava pra trás e eu me escondia. E durante o dia inteiro, né, do dia seguinte, eu tive essa experiência com o Seu Chagas e eu aprendi o segredo dele. Mas retornando a essa pergunta que você fez, na noite do dia que eu não consegui vender o picolé, à noite eu fui com isso na cabeça, né? Como é que eu vou vender picolé para não ter um fracasso no outro dia? E de noite eu tive um sonho. E esse sonho mudou minha vida. Esse sonho era, eu estava na frente de casa, nossa casinha era uma casinha de madeira, ela era um pouquinho torta assim para a esquerda. E essa que era a casinha mais feia ali da Rua Raquel, né? E eu sentei na sarjeta, sobre a sarjeta, e fiquei vendo o movimento dos carros e eu pensando como é que ia fazer no dia seguinte para vender os 30 picolés, que era a próxima meta. Isso em sonho. Isso no sonho. Sim. E de repente um carro vermelho, eu nunca vi aquela marca, eu nunca vi até hoje um carro igual aquele, era um carro brilhoso, ele parou bem na minha frente e a porta dianteira do motorista abriu na minha direção e a motorista era uma mulher muito bonita, era uma loira, eu não sei se tinha já uma queda por loira, sim, mas era uma loira bonita que estava no volante. Ela olhou para mim, me conhecia e disse, Jonas, você tem vontade de estudar no exterior? Eu disse, eu tenho. Foi impulso, eu respondi, eu tenho. Ela disse, então entra no carro e não olhe para trás. Então naquele mesmo momento eu me joguei no carro. Não sei se foi para abraçar a loura ou se foi para abraçar a ideia de ir para o exterior. E naquele momento que eu me joguei no carro, eu acordei. Eu tentei voltar de novo para ver a loura de novo, sim, e até hoje nunca mais essa loura apareceu no meu sonho. Buscando nos sonhos até hoje até a loira. Hoje. E aí, naquele dia em diante, eu botei na cabeça que eu ia estudar no exterior, mas não sabia o que era aquilo. Eu dizia, sim, mamãe, eu vou estudar no exterior. Mamãe, eu quero estudar no exterior. E a mamãe dizia, olha, para você estudar no exterior, a gente não tem de condição de te bancar. Então, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer inglês. E a mamãe corria atrás de bolsa para mim, né, para fazer o curso de inglês. Então essa foi a origem. E essa bolsa de estudo, Jonas, como é que aconteceu essa bolsa de estudo? Como é que a sua mãe conseguiu essa possibilidade de você estudar inglês? Ah, tá. Aí essa é uma outra história interessante, porque eu estava na quinta série, com 12 anos, estava no Márcio Neri. E naquela época, não sei se tu se lembra, a gente não tinha merendeira, a gente carregava os livros em sacolinha, eu não tinha bolsa. Sim. As pessoas tinham bolsa, mas eu não tinha. Então eu carregava meus livros em bolsa quando chovia para molhar. Eu também não tinha a merendeira, certo? E a mamãe falou para mim que na semana seguinte que ela tinha conseguido uma bolsa de inglês. E que no sábado seguinte eu ia conseguir essa bolsa. Na minha cabeça, eu achava que a bolsa era uma bolsa da Inglaterra. Uma bolsa de carregar livro. De carregar. Foi. Uma mochila. Mochila. Então eu saí espalhando na escola inteira. Eu consigo dizer quando o pobre acha que tem uma coisa. Receber uma mochila nova para guardar os livros. E aí eu disse para todos os meus colegas, olha, a partir da semana que vem eu venho com uma bolsa da Inglaterra. Porque a mamãe falou que ia conseguir, né? E aí todo mundo ficou na espera. Quando foi sábado de manhã, que eu tinha que acordar às 7 horas, eu já estava acordado para esperar a bolsa, para receber a bolsa. E a mamãe aparece com um papel. Isso aqui é sua bolsa. De mamãe, o que é isso? É a bolsa. Mas mamãe, cadê a bolsa da Inglaterra? Eu nunca falei bolsa de Inglaterra. Uma bolsa é o direito que você tem de estudar o idioma pagando menos.
Aí eu fui super decepcionado para a escola de inglês na época, era a Epcot Center, acho que era o nome da escola na época, ali na Saldanha Marinho, não, é uma rua ali perto da Saldanha Marinho, ali no centro. Então foi assim, ela foi pedir do dono da escola que conseguisse uma bolsa para poder pagar com o dinheirinho que ela tinha, que ela era costureira, então não tinha condição de pagar o integral. E ela encheu tanto o saco lá do dono da escola que o cara, acho que para se ver livre da mamãe, deu a bolsa. Então ela pagava um valor que mesmo assim pagando era caro para ela pagar, mas ela conseguiu essa bolsa. E, Jonas, como é que você era um estudante fraco, mediano ou excelente? Olha, assim, eu fui pro Márcio Neri, eu vim do Padre Agostinho, ali no São Francisco, né? E quando eu entrei no Padre Agostinho, eu entrei com 7 anos para estudar, que é a idade normal. A minha mãe já tinha me botado para estudar aula de matemática e leitura na comunidade com a Dona Vilma. Ali na Rua Raquel tinha uma senhora chamada Dona Vilma, que era professora da comunidade. Então, antes de me colocar na escola... Uma dessas antológicas professoras que a gente nunca esquece. Que ninguém esquece, que todo mundo esquece. que é e ela mais era antigo, carinhosa demais com a gente, né, Dona tinha Vilma? aquelas palmatórias. A palmatória era filha dela, essa é outra história, que é minha mãe. Então a Dona Vilma, ela nos ensinou a ler, né, e fazer tabuada, cálculo de tabuada, dos 5 até os 7. Então quando eu entrei na escola do Padre Agostinho, eu já sabia ler. E a mamãe perguntou da diretora se eu podia fazer um teste, alguma coisa para entrar. Então quando eu entrei, eu fiz uma prova de leitura e eu passei. Então eu já entrei para a 2ª série. Agora, ensino fundamental. Quais foram a escola que você frequentou? Foi no Padre Agostinho. Foi a E primeira, a depois, segunda. no Na verdade foi a segunda que eu repeti de novo. Fundamental 2, que tem um primário e tem ensino fundamental 2. Não, foi tudo lá, de primeira a 4ª série. No primeiro grau. Era a primeira a 4ª série no Padre Agostinho, e depois eu fui pro Márcio Neri, da ensino 5ª série. Médio, Márcio Neri, é isso? Aí eu fui da 5ª para a 8ª série pro Márcio Neri. Aí o antigo primeiro grau. Aí o ensino médio eu fui no Tiradentes. Todo tempo escola pública. E universidade? Você fez qual curso superior? Aí na época meu sonho era fazer informática. Porque aos 14 anos foi meu primeiro trabalho, eu trabalhei como monitor de informática numa escola chamada Computec, que ficava ali na Rua dos Andrados. Mamãe também achou de conseguir uma bolsa de computação. Ela primeiro conseguiu uma bolsa lá no CDI, que era uma escola nova que chegou em Manaus nos anos 80, lá na Getúlio Vargas. Eu fiz lá a computação básica, mas não aprendi nada. Porque a gente fazia as provas em equipe, então eu era um menorzinho de idade, então todo mundo adulto eu conseguia passar. Quantos anos nessa época? Eu acho que eu tive até uns 12 para 13 anos de idade. Como é que chama sua mãe? Luísa Nascimento da Silva. Luísa Nascimento. Pode prosseguir. E aí ela conseguiu essa bolsa e eu não conseguia acompanhar o ritmo da aula de informática, mas eu era curioso com computação. Tanto é que no primeiro dia, quando o professor disse, vocês podem entrar, esperar aí dentro, pode mexer na máquina. A primeira coisa que eu fui é ligar o computador e perguntar, quem é você? E o computador dizia, erro sintaxe, erro sintaxe. E eu dizia, professor, o computador não quer conversar comigo. Aí, por que está fazendo isso? Porque eu via na televisão, né, naqueles filmes da CIA, né, de policial, que a pessoa botava o nome da pessoa lá, aparecia todo o banco de dados. Então eu não tinha ideia do que era um banco de dados. Eu simplesmente perguntava, eu sou o Jonas Gomes da Silva, descreva quem sou eu. E o computador dizia, erro sintaxe, ele só dizia isso. E o professor, é porque você ainda não sabe falar o idioma do computador. É isso que você vai aprender aqui. Então, nessa primeira escola, eu fiz no CDI 6 meses de computação básica, eu já tinha feito datilografia, ali com a Dona Neuza, lá em Petrópolis também, tinha a Dona Neuza, datilografia, mas eu não aprendi nada. E a mamãe disse, tu vai fazer de novo. Disse, mamãe, de novo. Você vai fazer de novo até aprender. Não tinha querer lá não, com ela não. E aí eu fui fazer na Computec, curso de informática básica, e chegando nesse curso de informática básica, era uma metodologia completamente diferente. Primeiro porque a turma era uma turma de adolescente e o professor era um professor que ele tinha uma pedagogia para adolescente. Então ele falava a linguagem do adolescente. E ele era super dinâmico, ele fazia um monte de dinâmica, brincadeira. E ensinar programação não é qualquer um. É igual ensinar matemática também, não é qualquer um. E ele sabia ensinar. E ele disse, olha, vocês estão aqui, vocês são as primeiras turmas da gente e o melhor aluno dessa turma vai se tornar monitor, vai trabalhar comigo.
Então, um ano depois eu fui o segundo lugar, não fui o primeiro. Que ótimo. E eu ganhei esse trabalho. A questão do preparatório para o vestibular, você estudou em algum preparatório? Teve essa oportunidade de estudar? Tive oportunidade. E na verdade, quando eu fui para o Tiradentes fazer o ensino médio, nós entramos num teste piloto que estava tentando fazer aqui no Amazonas de ensino médio de apenas 2 anos. E usaram o Tiradentes como teste piloto. Sim. E aí eu consegui ganhar mais um ano. E aí nisso a gente fez, ali era um preparatório para o vestibular. E eu fiz também, paralelo a isso, depois que eu terminei no Tiradentes, eu vi que meu nível era muito baixo. No Tiradentes a gente tirava boas notas, mas quando a gente entrou no cursinho chamado Camões, você se lembra do Camões, né? Que ficava ali no centro e tal. E aí no primeiro dia de aula a gente sentou, eu mais 2 colegas, que é o professor Emerson e o professor Sérgio, que hoje dão aula lá na ETFA, certo? Nós sentamos bem na cadeira da frente, porque a gente era acostumado a ir para lousa, então a gente queria ser chamado para ir para lousa. Então, no primeiro dia de aula já entrou um professor de matemática, que era, naquela época tinha aqueles tablados que o professor parecia um deus lá em cima, né? E aí ele colocou um problema bem simples. Olha, pessoal, para começar a matemática, geometria, eu vou colocar um problema bem fácil para vocês resolverem. A gente leu e releu aquele problema e não entendeu nada. Que era para calcular a reta tangente de um ângulo cossecante que não sei o que. Eu só sabia seno, cosseno e tangente. Eu achava que sabia muita coisa sobre trigonometria. Mas não sabia. Eu não sabia, nada, né? A escola não se aprofundou, né? Sim. E aí, para terminar, o professor disse: alguém aqui quer fazer esse exercício? Aí eu me encolhi, meus colegas se encolheram. Sim. Até que um rapaz lá de trás disse: eu vou. E era um aluno do Dom Bosco. Ele resolveu 2 lousas naquele problema. Era um problema tão complexo, ele fez ironia, era um problema difícil. Sim. Eram 2 lousas que o rapazinho Mas usou para enfim, fazer. no primeiro vestibular que você fez, conseguiu a aprovação? Aí nós fomos fazer a inscrição. Na época só tinha a UFAM, que Sim. é o A naquela época, é a UTAN. Só que a UFAM tinha 2 etapas e a UTAN só tinha uma. Então eu fiz para a UFAM e não passei. Eu passei na primeira etapa, na segunda não passei. Informática, computação. E para a UTAN eram 2 etapas. Aí eu fiz a primeira, passei. Era uma etapa só. Só que eu não passei, mas eu fui chamado na repescagem. Você está conversando com a pessoa que ficou em último lugar na repescagem do curso de Tecnologia e Manutenção Mecânica. Sim. De 1990. Isso na UTAN. Na UTAN. Aí UTAN. Então a minha graduação foi Tecnologia e Manutenção Quantos anos Mecânica. durou esse curso na UTAN? Foram 3 anos e meio. E como é que aconteceu a oportunidade para o primeiro intercâmbio? Foi nessa época da universidade? Foi, porque na universidade você entra lá com um monte de ideias, né? E aí os professores vêm abrir mais a mente da gente. Cada disciplina que aparecia abria mais a mente. Então eu já vinha estudando já o inglês um bom tempo. Sempre eu começava, mas não conseguia terminar por conta financeira. Então eu ficava como autodidata. E depois que eu terminei na UTAN, eu fui fazer a especialização em engenharia de produção na UFAM. Sim. 1995. E os professores na época eram um curso de engenharia de produção, de 1 ano e meio. E naquela época os professores falavam muito sobre os tigres asiáticos. E uma das disciplinas era sobre qualidade. E o professor que ministrou essa disciplina enfatizou muito o Japão como país modelo nessa parte de gestão da qualidade. Quando eu fui aluno da graduação da UTAN, eu fiz estágio na Gillette, na área da qualidade, por 2 anos. Então eu me identifiquei com essa área da qualidade, né? E na pós-graduação, os professores falaram muito dos tigres asiáticos, especialmente Coreia do Sul, Taiwan e Japão. Mas na área da qualidade, o Japão era referência. E aí veio a oportunidade. O sonho voltou, mas de forma concreta. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que foi de fato essa oportunidade? Essa oportunidade surgiu assim, quando eu estava quase no final do curso da pós-graduação, eu precisei ir na UTAN, pegar um documento, eu não lembro mais o que foi. E eu sempre gostei de ler os quadros de aviso. Onde eu vejo um quadro de aviso, eu paro para ficar lendo, para ver se tem alguma coisa. Certo? E na UTAN sempre teve muitos quadros de aviso ali. Então eu fui, e aí no primeiro quadro de aviso que eu li, tinha um aviso bem pequenininho assim, no quadro, e com uma frase parecida com um sonho. E essa frase era assim: você tem vontade de estudar mas não era no exterior. Olha só, a pergunta que veio no sonho. Lá no sonho, aos 12 anos de idade. Aos 12 anos, você tem vontade de estudar no exterior? Era essa pergunta. E depois veio o slogan. Então, se sim, entre e não olhe para trás. Lá nesse quadrozinho, a pergunta era assim: você tem vontade de estudar no exterior? Se sim, essa é a sua oportunidade. Aí eu digo,
Pronto, Coisas parecidas. Aí o muito subconsciente subconsciente abriu voltou os de arcabouços do eu vou para o subconsciente. Japão. Essa é a oportunidade, Ah. porque eu já tinha tentado para os Estados Unidos, conversei com um professor de lá, que veio de lá para cá, na Universidade de Tennessee, conversei com ele, e ele me trouxe todo o material, me empolgou, mas lá no meio da história ele disse, olha, nos Estados Unidos, mesmo te dando uma bolsa, uma coisa, você tem que pagar. A universidade Sim. você tem que pagar. E aí você tinha que pagar tipo $1.500 por mês, eu não tinha condição de pagar isso. Aí eu desisti de ir para os Estados Em Unidos. síntese, como é que foi esse processo para chegar até o Japão? Aí, quando eu vi esse material, eu anotei a informação Sim. e fui no consulado do Japão. Isso foi em 95 para 96. Aí em 90, eu fui lá para me informar que era lá na Ferreira Penas. Eu me informei do procedimento. Na época eram 3 vagas para ir para o Japão para fazer o mestrado e doutorado, com tudo pago, certo? E esse é um dos programas, tem outros programas também, mas esse foi o que eu fui. E aí eu fui lá, me identifiquei e fiz a prova. Em 95 para ir em 96, só que eu não passei. Porque essa prova ela tem 2 etapas. A primeira etapa é a prova do idioma, que a gente faz uma prova de inglês e uma prova Sim. de japonês. A maior nota é a sua nota. Então, Certo. normalmente a gente tira a maior nota em inglês. E na época eram 100 questões, tinha que acertar mais de 50%. Hoje são mais de 70% para você poder ir para a segunda etapa. Passando na primeira etapa, vem a segunda, que é a entrevista, que é onde você vai mostrar seu projeto de pesquisa, o que você deseja estudar no Japão, e o cônsul com ex-bolsistas vão te entrevistar os motivos pelos quais, e outras perguntinhas para ver se realmente você está adequado para essa bolsa. Deixa eu entender, quer dizer que nesse processo seletivo que você fez, a língua mais importante seria o inglês? É porque o japonês é uma língua complicada, então não dá para você dominar o japonês. Mesmo que você venha estudando japonês há um bom tempo, a gente não consegue dominar o idioma se você não viver nesse país. O ideal é você viver lá. Por isso que eles fazem 2 provas. A primeira prova, né, que é o inglês, e a segunda que é o de japonês. Então você recomenda que a pessoa que queira trilhar o caminho dos intercâmbios estude inglês? Inglês, não Por tem quê, jeito. Jonas? Porque é o idioma, hoje, o país que é referência mundial no comércio é os Estados Unidos, mas nem sempre foi assim. No tempo que eu era criança, na nossa escola nós tínhamos o francês. O Sim. francês era tão importante quanto o inglês, não sei se Mas você nos lembra, dias né? de hoje o inglês é predominante. Predominante por conta da economia dos Estados Unidos, né? Então hoje, se você quiser fazer intercâmbio, trabalhar, o inglês é obrigação. Aí você passou pelos processos seletivos, ganhou uma viagem com todas as hospedagens pagas. Narra pra mim como é que foi esse processo de chegar no Japão. Tá, aí foi assim. Eu fiz a prova na primeira vez e eu não passei na primeira etapa. Eu fiz o projeto, entreguei os documentos, fiz a prova e eu perguntei, senhor Oda, que era o senhor que era o organizador lá. Oda, parece Oda-san. mestre... Esse vai ser. Senhor Oda-san, onde foi que eu errei? Aí disse, Jonathan, você tá ruim em idioma. Você tem que melhorar inglês. Se puder estudar japonês, é um diferencial. Não é obrigatório, mas se puder, já demonstra que você tem um interesse com a nossa língua. E aí eu passei a fazer um intensivão de inglês. Eu fui ali naquela escola da Adventista, ali, na época, não sei se hoje ainda existe, ali na Belém, Rua Belém, tinha um grupo de adventistas americanos que eles davam aula. Administrava aula de inglês e japonês também. Não, era só inglês. Só inglês, somente Aí inglês. o japonês eu fui estudar no Wizard. Só conversação. Então eu fiz um intensivão de inglês com eles. Então eu vou fazer um intensivão de inglês que eu vou priorizar o inglês. Que é mais fácil passar no inglês do que no... Era uma rotina pesada? Uma rotina intensa de estudos? Era tarde. Era todo dia à tarde que eu estudava lá. Mas e era uma norte-americana. Você estudava somente lá nas aulas ou tinha uma... Aí eu estudava em casa também. Eu fiz um cronograma. Você estudava? Acho que eu estudava umas 4 horas mais ou menos por dia. Estudo pessoal, fora pessoal. As aulas lá no ISA. Mais ou menos isso, 4 horas por dia, porque para mim passou a ser uma prioridade. Individual no ISA era uma... Não, juntando tudo. Então era 2 em casa e 2 mais ou menos 4 horas diariamente de estudo. Porque era uma prioridade para mim. Então à noite eu priorizei fazer isso aí. Primeiro, segunda, quarta e sexta, eu me dedicava para fazer, né, assim, me aprofundar no idioma do inglês, porque a prova de inglês é muito difícil que eles fazem, porque eles contratam um nativo
para fazer essa prova. E é gramática pura, então é uma prova um pouquinho chata de fazer. É mais gramática. Interpretação de texto e gramática. Eu não sei como é que está hoje. Conversação é na entrevista. Na entrevista. Em inglês, Certo. Então eu fiz a primeira vez, não passei. Eu perguntei por que eu não passei. O senhor Oda disse, você precisa melhorar inglês. Aí eu passei a fazer o intensivo. E eu prometi, eu só vou parar quando eu passar. Aí quando foi em 96, abriu a oportunidade novamente. Essa oportunidade acontece, as inscrições começam geralmente no mês de maio, abril, maio, e vai até junho. Aí a prova é julho. Se tu passar na entrevista, a entrevista é em agosto. Tu passou, tu vai no outro ano, em abril do outro ano. Ou março, final de março do outro ano você vai. Então, eu me preparei e fiz novamente em 96 a prova. E em 96 eu tive uma sorte dupla. A primeira sorte foi que apenas 5 pessoas se inscreveram para 3 vagas. No ano anterior... sorte conta, Jonas? Nesse caso contou, porque no ano anterior foram 28 pessoas. E eu sei que bem antes de mim... Ou seja, você estava no lugar certo na hora certa. Na hora certa. Mas é questão de você também buscar oportunidade. Mas tem que se preparar. Tem que Existe se preparar. o fator sorte, mas você estava preparadíssimo para o exame. Você preparou, fez aulas particulares, estudou em casa. Fiz. Então não é só o fator sorte. Não. É o fator preparação e o fator sorte. É que eu dei a sorte nesse ano. Sim. No ano anterior foram 28, mas eu sei que já teve casos de mais de 50 pessoas se inscreveram para 3 vagas. E nesse ano só 5 se inscreveram. E eu fui fazer a prova. E a prova estava difícil. Eu pensei, nossa, eu não vou conseguir pegar os 50% mínimo para poder ir para a entrevista. Mas, para minha surpresa, eu acho que eu tirei uns 60%, né? E mesmo estudando muito, consegui tirar os 60% e fui para a entrevista. Aí o segundo fator que me deu maior apoio foi que eu conversei com pessoas que eram ex-bolsistas. Eu já trabalhava na FUCAP, né? Era professor na FUCAP. E na época na FUCAP tinha 2 pessoas que tinham conseguido essa bolsa. Então eu dialoguei com essas 2 pessoas para saber como é que eles conseguiram a bolsa e me dar dicas de como me preparar melhor. Aí ele disse, primeiro é o idioma, tem que garantir passar para a segunda etapa. E o segundo é teu projeto. E aí eu fiz um projeto, né, na área de qualidade. Eu já tinha uma expertise maior porque eu tinha feito a pós-graduação, então aprendi a fazer o projeto melhor. E eu peguei esse meu projeto e entreguei para esses 2 professores, certo? E aí meu projeto foi aprovado e foi aprovado nessa entrevista. Que ótimo. Vamos para um rápido intervalo. Já já nós voltamos com a segunda etapa, narrativa de imagens, com o professor Jonas Gomes. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Voltamos com Jonas Gomes, ou Jonas San, para os mais íntimos. Agora, no segundo bloco, nós voltamos, Jonas, com as narrativas de imagens. Eu vou pedir para o Jefferson colocar a primeira imagem para o Jonas contar essa história. Jonas, por favor. Essa imagem aí foi da nossa formatura, né? Primeiro a gente passou 6 meses estudando japonês na Universidade de Eletrocomunicações em Tóquio. E depois dos 6 meses do japonês a gente foi estudar o mestrado. Então eu tive que mudar de universidade. E eu fiquei na Universidade de Guma. Então, de 98 até 2000, primeiro ano fazendo as disciplinas e o segundo ano fazendo a pesquisa. A minha pesquisa foi qualidade. E no centro dessa figura tem o professor Neso, que foi meu orientador. E aí atrás nós temos aí um coletivo de metade japonês e metade chinês. Todo mundo no nosso laboratório. Eram mais ou menos 30 estudantes.
Essa outra imagem, ela aí à minha esquerda tem o professor Neso, que é o meu orientador, né? E à minha direita tem o professor Tadashi Ofuji, que ele é especialista na área de qualidade. Jonas, qual o ano dessa imagem, fotografia? Essa imagem aí foi exatamente em final de março, quando eu fui defender a tese de doutorado. Você tinha quantos anos na época? Eu acho que eu tinha uns... Deixa eu lembrar aqui, eu devia ter uns perto dos 30 anos de idade. 30 anos. O doutorado Nessa foi 30 época, anos. você já era casado? Não. Solteiro? Solteiro. Não tinha namorada, não. Não namorava? Não namorava, só era estudo? Só era estudar. Mas chegou a arrumar alguma namorada no Japão? No finalzinho, eu aprendi como conquistar japonês. Lá no Japão? Na verdade, eu fiquei 6 anos no Japão e a gente vai com o nosso jeito latino-americano de querer conquistar japonês, não dá muito certo. A não ser que você seja bonito, não é o meu caso. Né? Quando você é um Brad Pitt da vida, você não precisa se esforçar muito para conseguir conquistar uma mulher, né? Mas quando a gente está abaixo da média, você tem que ter... Quer dizer que a inteligência não conta na hora da paquera no Japão. As japonesas, elas são bem mais racionais do que as latino-americanas, por Elas exemplo. preferem a beleza física à inteligência? Por exemplo, eu perguntava das minhas colegas o que era mais importante no relacionamento. Por exemplo, os colegas japonesas. As japonesas, Quando a gente conversava, né, sobre Você fez essa enquete lá, fiz lá com as japonesas. Isso com o objetivo de conquistar uma japonesa. Para saber como fazia para conquistar as meninas, né? Sim. Então, eu perguntava o que era mais importante no relacionamento. Elas respondiam na lata: money, dinheiro. Dinheiro. Primeiro vem o dinheiro, depois vem o amor. Sim. Aí, por que essa relação? Porque no Japão ainda é forte a questão do casamento arranjado. Hoje está um pouco diferente do que há 30 anos atrás, mas no Japão ainda é muito comum ainda os pais apresentarem alguém para seus filhos. Faz parte da cultura japonesa. Faz parte da cultura, mas está bem diferente hoje, né? E os pais não obrigam mais você a casar com a pessoa que eles querem. Então, antigamente não. As duas famílias se reuniam, quando as crianças nasciam, já estavam destinados para casar um com o outro. Hoje já existe, o pai diz assim: olha, tem um fulano, você não quer conhecer o fulano? E aí ele vai para um restaurante, vai para um jantar. Se der certo, vocês evoluem. Se não, tenta de outras vezes. Eu pedi para você trazer um objeto que tivesse um significado especial nessa trajetória. E você trouxe o objeto, eu gostaria que mostrasse esse objeto aí. Eu acho que em termos de intercâmbio, eu acho que algo que seria muito impactante de mostrar aqui para motivar nossos ouvintes, né, telespectadores, é o resultado, né, do intercâmbio. Então, esse intercâmbio, aqui nós temos o diploma de doutorado. Esse é o meu diploma de PhD, em engenharia de produção. Tá tudo em japonês aqui. Mas como vocês possivelmente vão ter dificuldade de entender, eu trouxe a tradução juramentada, né? No caso, em inglês. Porque lá a gente recebe a versão em japonês e a versão em inglês. E aqui a tradução juramentada em português. Que você tem que fazer isso, importante. Quando você terminar o seu curso lá no exterior, não volte sem conseguir, né, lá um reconhecimento, né, da instituição lá. No caso, no Japão, eu tive que ir lá no Ministério de Relações Exteriores para reconhecer esse diploma. Depois eu tive que ir na Embaixada do Brasil para também eles fazerem esse reconhecimento. Em suma, qual a grande lição de vida que você trouxe da cultura japonesa? No Japão não existe a palavra boa sorte. Eu não conheço a palavra em japonês boa sorte. Existe o gambate. Gambate quer dizer esforça-te. Então, a grande lição que eu aprendi no Japão foi o foco no processo. Se você quiser alguma coisa, você tem que ter a visão, é o resultado. Como você quer chegar nesse resultado, é o processo. Então, você tem que pensar muito bem como trabalhar esse processo com a visão do resultado. Mas aqui na nossa cultura ocidental, você fixa no resultado e trabalha por resultado sem entender o processo. Por exemplo, na sala de aula, o estudante está lá na sala de aula. O estudante que ele sabe que tem que focar no processo, ele não pergunta se vale nota. O professor está dando aula, professor, isso vale nota? É porque ele está pensando no resultado. Ele não está pensando no processo. O que é o processo? Professor, qual é o melhor livro que eu tenho que ler? Quais são os artigos que eu tenho que ler? Quais são o material que o senhor me recomenda a estudar? E fazer perguntas inteligentes. Isso é o processo. Então, acho que no Japão,
eu tive uma experiência assim com um professor que no mestrado, ele estava dando uma aula sobre laser, e quando ele terminou a aula, ele mandou fazer um relatório. E eu fiquei lá sem entender, professor, porque o relatório é em japonês, eu não dominava o japonês para falar sobre laser. Ele disse, você é estrangeiro, então você vai fazer o seguinte. Aí ele pegou um artigo, ele tinha um artigo de 5 páginas e me deu um artigo que estava em inglês, disse, eu quero que você traduza isso para o japonês. Em uma semana. E eu passei uma semana para traduzir isso. Eu não dormi, madruguei, consegui entregar. E ele me deu nota A. Nota A no Japão é tipo nota máxima. Sim. Isso no segundo ano do mestrado. 3 anos depois, quando terminei o doutorado, que eu tive que voltar para o Brasil, eu arrumei minhas malas e eu sempre guardo meus trabalhos. E eu encontrei esse trabalho. Você fez mestrado e doutorado no Japão? Mestrado e doutorado, foi. Foram quanto tempo de mestrado? 2 anos. 2 anos. Doutorado? 3 anos. 3 anos. Mais 1 ano estudando japonês e a cultura japonesa. São 6 anos no total. Então, quando eu estava arrumando as malas para voltar para o Brasil, eu encontrei esse trabalho. Que para mim era o melhor trabalho que eu tinha feito. Só que eu já tinha passado 3 anos. 3 anos você evolui no idioma. Então, quando eu comecei a ler o trabalho, que eu recebi que seria um 10, e vi um monte de erro. Eu vi muitos erros nesse trabalho. Sim. Eu digo, inconcebível um professor dar 10 para um trabalho desse. E eu fui, quando foi me despedir desse professor chamado Komehara, eu fui perguntar dele, professor, por que o senhor me deu 10 nesse trabalho? E eu risquei todos os erros. Eu fiz lá com o meu marcadorzinho. Se tá cheio de erro aqui, tem vários erros de tradução. Aí ele disse, Jonas, eu não dei 10 para você por conta do que você me apresentou. Eu dei 10 para você por conta do seu comportamento de tentar fazer. Porque não é qualquer um que consegue traduzir um artigo científico do inglês para o japonês científico. Então não posso exigir isso de você. Então deixa eu entender. Você foi recompensado pelo seu esforço. Seu esforço. Então esse é o processo, é o foco no processo. Pela sua dedicação vontade, de ter feito, tentar fazer o melhor. Foco. Em fazer aquilo. E essa é uma coisa que eu aprendi difícil. com o japonês, entendeu? Que Você ótimo. tentar fazer o melhor, mesmo que o resultado não seja melhor, mas ele disse, olha, o seu resultado não foi 10, efetivamente, mas se você continuar assim, você avançará bastante na sua vida. Que ótimo. Jefferson, coloca aí a segunda imagem das narrativas em imagens, por favor. Tá, essa imagem aí foi em Paris, foi até engraçado, porque em 2001 eu tive um artigo aceito para apresentar em Versalhes, e eu fui, e ironicamente foi no mês que atacaram os Estados Unidos, setembro. Atacaram os Estados Unidos dia 11 de setembro de 2001, e esse congresso era uma semana depois, bem dizer, 1 ou 2 semanas depois, e eu disse pro professor que eu ia, professor, você tá maluco, porque estão ameaçando Quantos atacar. anos você tinha nessa época aí? Aí isso aí foi em 2001, então eu devia ter com uns 28 anos de idade. 28 anos. E aí eu disse pro professor, ele ficou preocupado, você vai para a França mesmo assim, com essas ameaças? Professor, se eu tiver de morrer, eu vou morrer, eu vim de uma zona violenta ali, né? Corre bala para tudo que é lado. Eu posso morrer com uma bala perdida, eu posso morrer aqui no terremoto, aqui no Japão. Quando chegar a minha hora, chegou. Mas eu não posso perder de apresentar meu artigo lá, porque isso conta ponto para mim. Sim. Aí o professor viu que eu estava realmente decidido, ele pegou, tirou $500 e me deu. Porque a universidade não tinha dinheiro para bancar, só tinha dinheiro para quem fosse muito produtivo. Então o nosso laboratório não era tão produtivo. Ele tirou do bolso dele e me deu $500 para a viagem. Fiquei até espantado. Professor, não precisa porque eu já juntei. Não, você é estudante, você precisa. Leve. Aí eu disse não, né? Então há essa hombridade, essas virtudes nos professores japoneses? Tem, porque há uma diferença entre você ainda ser um estudante, né, a gente chama gakusei, e você ser um shakaidin. O shakaidin é alguém que já está empregado, já se formou e está trabalhando. O shakaidin tem dinheiro. Então o shakaidin não precisa ter tanto recurso. O gakusei ainda está na fase de ter o dinheiro. Então o professor, Está ele no entende, percurso. está no percurso. Então os professores, e não foi o primeiro não, o outro professor que foi orientador me deu também $100 para ir, para ajudar a bancar. Que ótimo, né, Jonas? Jefferson, vamos prosseguir as narrativas em imagens? Joga aí a terceira imagem. Essa imagem aí foi engraçada, porque em 2002 teve a Copa, que foi na Copa no Japão e na Coreia do Sul, certo? E em 2000, eu, quando fui decidir fazer o doutorado, eu perguntei pro professor, quando for na época da Copa, eu vou estudar muito, vou entregar todos os meus relatórios, mas por favor, na época da Copa, o senhor me libera, porque o mês de julho, mais ou menos, tem uma semana de férias no Japão, né? Que tem um período lá que a gente pode se divertir. Só que a Copa é um mês, né?
Sim. Aí eu disse, professor, eu faço tudo que eu tiver que fazer, entrego tudo que tem que entregar. Mas na época da Copa, por favor, me libera para eu participar, porque eu era voluntário da Copa. Então eu apliquei para ser voluntário da FIFA, consegui ser voluntário. E eu apliquei para comprar os ingressos. E acabei conseguindo ter esses ingressos. E quando teve esse jogo aí, dessa foto, foi o jogo que foi na Coreia do Sul, Brasil e a Turquia. E eu fui para esse lugar. E a mamãe comprou o uniforme oficial. E na época eu fazia academia lá, tudinho, tava bem modeladinho. E eu tinha um cabelo bem curtinho. Então quando eu cheguei lá na estação de Busan e eu entrei no rumo do estádio, uma coisa engraçada aconteceu. Quando eu fui chegando no estádio, um jornalista apontou na minha direção e disse: Rivaldo, Rivaldo. Aí eu olhei para trás achando que o jogador estava chegando, né? E aí o que aconteceu? Quando eu olhei para frente, um monte de jornalista veio tirar foto. Sim. E eles pediam o autógrafo. E Rivaldo, por favor, assina aqui. Eu dizendo, eu não sou o Rivaldo. Você foi confundido com o jogador. Com o jogador. Porque na época eu tinha bem curtinho, né? E eu tava com todo o uniforme da seleção brasileira, tava com tênis, tudo parecido. Então não tinha muito brasileiro lá. Então eles olharam, pô, parece, né? É o cara que tá chegando. Aí eu pensei aqui, eu não sou. E ele dizia, não, você não vai enganar. Eu pensei, pô, eu vou ser o Rivaldo. Eu assinei a camisa de um monte de gente lá, com o nome Rivaldo. Aí eu disse, gente, agora eu preciso jogar, né? Aí foi quando eles me liberaram para assistir. Então, dessa parada engraçada. Vamos prosseguir aí, Jonas. O Jefferson, narrativa em imagens, com mais uma imagem, uma fotografia. Então, essa foto aí, ela foi tirada em frente da Casa Branca, lá nos Estados Unidos, em Washington DC. Um programa de intercâmbio feito pelo governo norte-americano em 2013. Como fruto do nosso trabalho lá no Alternativa de Petrópolis, né? Nós fizemos um trabalho ali para as pessoas de baixa renda, certo? E aí esse ano foi um ano sobre sociedade civil organizada e eles me convidaram para participar e eu fui contemplado. Então essa parte é em frente ali do... Por um momento eu achei que fosse o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. O pessoal dizia lá que eu era descendente do Abraham Lincoln e eu fiz essa barbinha assim de propósito para ver como é que ia ser, porque eu tô bem em frente do memorial. Confundiram com o Rivaldo? O Rivaldo depois do Abraham Estados Lincoln. Unidos, eu tô bem em frente do memorial aí do Abraham Lincoln, onde o Martin Luther King fez aquele famoso discurso sobre o sonho dele, né? Então foi uma experiência muito boa. Isso aí foi um intercâmbio dos Estados Unidos que nós fomos em 2013. Esse intercâmbio o Sérgio Moro já foi, a Dilma já foi também. Todo ano tem um tema. E o tema que o eu Jonas fui, também esteve lá, marcando presença. Acabou ganhando. Eu acabei esquecendo de trazer esse certificado aqui, mas foi uma experiência muito boa. Jefferson, vamos prosseguir a narrativa de imagens. Esse aí também não esqueci. Foi na Escola de Negócios da Universidade de Manchester. Eu fui fazer o pós-doutorado. Eu investi quase 130 mil reais nos meus próprios recursos. Tentei uma bolsa pela CAPES, não foi aprovado. Aonde fica essa escola, Jonas? Fica em Manchester. Lá onde começou a Revolução Industrial. Na Inglaterra. Isso. Tá. A Universidade de Manchester é a 29ª melhor universidade do mundo. E aí eu apliquei lá e consegui. Que ano foi esse aí, Jonas? Eu fui primeiro em 2020, tá? Essa foto aí, por exemplo, já não é na Universidade de Manchester, é no Trinity College, lá de Oxford. É onde foi filmado lá o filme do Harry Potter. Então eu fui visitar lá isso e acho que devo ter ido em agosto desse ano lá, quando estava lá. Aí é a Universidade de Manchester mesmo, dentro da universidade. Então fui fazer o pós-doutorado. Não, essa aí é esse ano que eu fui, porque eu fui em 2020, cheguei lá em março, aí começou a pandemia lá, fiquei preso lá até novembro de 2020, aí eu voltei para minha universidade e eles consideram como tivesse feito. Essa aí é uma das maiores bibliotecas de Manchester, muito emblemática. Esse aí é o senhor John, que ele que montou essa biblioteca, a esposa dele acabou dando continuidade. É uma biblioteca muito bonita. Ela é feita de uma pedra muito especial e é uma das bibliotecas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Muito legal essa experiência. Bom, né? Poder ver essas coisas, essas imagens. Essa testemunha de toda essa beleza, essa arquitetura, essa arte.
Essa parte aí do pós-doutorado, queria O pós-doutorado dura quantos anos para se fazer um pós-doutorado? Assim, um pós-doutorado, na verdade, é uma reciclagem, não é um curso. Você não ganha um certificado para fazer o pós-doutorado. Na UFAM, que eu sou professor da UFAM, a gente, depois de 4 anos que passa do probatório, você pode solicitar uma saída de 1 ano. Então, a sua solicitação tem que estar dentro de um plano de trabalho do teu departamento. Porque todo ano sai professor para ir. E tem uma cota de sair um número máximo. Então, eu tentei em 2019, foi autorizado, certo? Todos os recursos pagos por mim, eu não consegui bolsa, não consegui apoio nem de FAPEAN, nem de governo federal, nem de verbas de P&D aqui da Suframa, que o pessoal fala que tem verba, corri atrás, mas não consegui. E juntei o dinheiro, foram 130 mil reais de investimento que eu fui, pagando tudo. Eu fui em 2020, fiquei 9 meses, depois voltei por causa da pandemia, fiquei aguardando. Em 2023, a coisa normalizou lá e eles me convidaram para voltar e eu tive autorização para ir, mas eu fiquei só 4 meses lá. Sim. Tem mais imagens, Jefferson? Acabaram as imagens? Tem mais coisa para contar, muito mais. A gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando, e o Jonas contando as suas histórias. As suas aventuras por esses países. Tudo nasceu de um sonho lá atrás, aos 12 anos, e aqui eu vejo a realização desse sonho concretizada com os diplomas, com os cursos. Um homem que conquistou a sua independência através dos estudos. E os estudos continuam, Jonas? Continua, quando a gente continuar estudando, não pode parar. Eu sempre enfatizo, se você estiver trabalhando numa empresa e você percebe que tem algo que você precisa se qualificar, você comunica, né, para o seu RH que você precisa ter esse treinamento. Melhor ainda, você pode ver quais dos seus colegas precisam também desse treinamento, junte um time e solicite do RH. Se porventura a empresa não fornecer esse curso, banque com seu próprio recurso, porque você não pode ficar esperando que a empresa faça tudo por você. E isso eu aprendi com meus pais. Quando você não consegue que os outros possam te apoiar, corra atrás dos seus sonhos. Qual o conselho que você deixa para os estudantes de hoje? Para as pessoas que queiram trilhar o intercâmbio internacional? Qual o aconselhamento, a direção que você poderia deixar para esses estudantes? Eu acho que a primeira coisa é acreditar no sonho, né? É você ter essa vontade de estudar fora. E uma das vantagens de estudar fora é você assim, expandir o seu cérebro. Realmente, a pessoa que estuda mais de um, eu já estudei o espanhol, o japonês, né, o inglês, não domino totalmente esses idiomas, mas eu sei sobreviver. Em qualquer lugar que eu cair, que fale esses idiomas, eu consigo me virar. Então, isso fica mais fácil de você superar as adversidades naturais ao longo do caminho, se isso for parte de um sonho, de um desejo. Porque se tudo que você fizer não estiver ligado ao teu sonho, a um forte desejo, o primeiro obstáculo que aparecer na vida da gente, a gente desiste por ali. Agora, quando isso faz parte de um desejo seu, de um sonho, você não desiste fácil, porque você lembra do sonho, daquilo que te motiva. Aí, o sonho é o teu objetivo que você quer alcançar. Como é que eu vou alcançar esse objetivo? É o processo. E no foco do processo, você precisa estudar. Não conheço ninguém que tenha conseguido essas façanhas sem estudar. Então, a primeira coisa a estudar é o idioma. Então, onde é que você quer fazer seu intercâmbio? Eu quero fazer um intercâmbio de inglês. Então, você vai estudar inglês. Não, eu gosto de japonês, vai estudar japonês. Eu gosto de francês, vai estudar francês. Mas eu diria que o inglês é o tronco, né? É o carro-chefe. Porque você, onde quiser, pode falar inglês. Então, o conselho que eu dou é realmente você estudar inglês, depois procurar as oportunidades que são as bolsas. Para qual país? Por exemplo, Inglaterra tem bolsa, Estados Unidos tem bolsa. Por exemplo, bolsa para pessoas de baixa renda tem bolsa. Por exemplo, nos Estados Unidos, para meninos de 15 a 18 anos, eles têm um programa Jovem Embaixadores. E esse programa é um programa para meninos de baixa renda. Você estuda em escola pública, que saiba inglês e que você saiba se comunicar. E o melhor ainda, você tenha feito alguma coisa pela sua comunidade. Todo ano tem essa inscrição e quem passa vai no mês de janeiro, fica uma semana viajando pelos Estados Unidos inteiro. Isso para pessoas de baixa renda. Então é possível uma pessoa de baixa renda da periferia conseguir alcançar essas oportunidades, quando possivelmente na nossa época era muito mais difícil do que hoje. Eu conversei aqui com o Jonas Gomes, professor Jonas,
que fez essa viagem aqui no programa Cultura em Tópicos de hoje, nesse episódio. Agradeço imensamente a presença dele aqui nos nossos estúdios. Agradeço também a presença do Zé Cláudio, que está auxiliando o Jefferson na técnica. Jonas, eu queria que você deixasse suas considerações finais para os telespectadores do Cultura em Tópicos. Eu diria que um navio não é projetado para ficar parado no porto. Um avião também não é projetado para ficar parado em um aeroporto. Assim somos nós também. A gente não é projetado para ficar parado. Um navio ele é projetado para enfrentar as piores tempestades. E um avião também ele é projetado para enfrentar as piores tempestades. Senão ele não conseguiria fazer a viagem com segurança. Então, é nesse momento em que a gente enfrenta as piores tempestades é que a gente realmente forja os valores e a nossa capacidade de superar os desafios. Então, a palavra final é: acredite nos seus sonhos, certo? E procure sempre superar a si mesmo a cada dia. Porque é o que eu digo do avião e o que eu digo do navio. Você só vai saber se realmente você é bom quando você passar por uma determinada dificuldade. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade e não der certo, não desiste, tenta de outra forma. Não deu certo, tenta de outra forma. Foi assim como o meu caso do picolé. E a minha mãe e meus pais foram decisivos. Então, se você é pai e mãe, tem que dar bastante apoio para os filhos para eles não desistirem na primeira vez que eles desistirem. Acho que seria isso. Pronto. Cultura em Tópicos encerra. Voltamos numa segunda edição e eu te convido para participar dos próximos episódios. Muito obrigado. Tenha um ótimo 2024.